todos. Boa noite aos internautas, a todos os presentes. Vamos dando continuidade ao estudo do livro, No Mundo Maior. Nos encontramos hoje no capítulo 10. E é a primeira parte, a primeira aula deste capítulo, cujo título é Dolorosa Perda. O tema do capítulo, como nós vamos ver na noite de hoje, é basicamente sobre o aborto. E nós vamos ter a possibilidade em duas aulas de trazer algumas reflexões sobre o tema, não só descrito dentro do próprio capítulo, com as observações de Calderaro, de André Luiz, mas também nós vamos trazer aqui algumas reflexões que a Associação Médica Espírita do Brasil tem feito nos últimos anos também sobre o tema. Então o capítulo se inicia com uma mãe desencarnada, aflita, que aborda Calderaro e André Luiz. Relata a eles, de maneira bastante incisiva e preocupada, que a sua filha, ainda encarnada, enlouqueceu de todo. Calderaro já sabia, na verdade, já vinha seguindo o caso daquela moça, bem como também estava atento às dúvidas e às inquietações de sua mãe, agora desencarnada. Já perdeu a grande oportunidade, disse Calderaro a ela. Ainda não, respondeu-lhe. Calderaro já estava então ciente do caso. E explica a André Luiz a questão, o que estava acontecendo com a sua mãe e essa filha. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou André Luiz bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal. Dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos refletir um pouco sobre esse trecho, que dá para a gente fazer algumas reflexões extremamente pertinentes. A primeira delas, como é que é o contexto familiar aqui no caso? Mimos. O que mais? Falta de responsabilidade, ausência do trabalho. Grandes condições materiais. Grandes condições materiais. E a moralidade? Burlou a vigilância paterna. Moralidade baixa. Alguns ideais cristãos aqui destacados? Não. Nenhum. Claro que nós não vamos generalizar e dizer que as duas criaturas não tinham suas virtudes. Porque tinham. Sempre tem. Isso. Então, tomar cuidado com o julgamento. Por outro lado, nós estamos julgando aqui o fato em si e a situação. Quer dizer, não é bem julgando, nós estamos analisando, na verdade, a situação que nos é colocada junto à narrativa. E aí eu fiz algumas reflexões pensando no seguinte: como é que está sendo a nossa criação? Como é que está fundamentado as nossas relações dentro do nosso lar? Porque veja, aqui estamos diante de uma condição material onde havia, na verdade, uma certa abundância, um certo conforto, talvez mais do que a média do que nós vivenciamos em termos de população brasileira, isso é claro. Porém, seria a condição material, quer dizer, será que também em um ambiente onde há uma restrição material, será que determinadas características ou a relação entre esses membros também não se dão muitas vezes em termos de mimo, de irresponsabilidade, de um excesso de autocuidado,
né, de uma proteção excessiva, também acontece. Então, isso é para a gente também parar para pensar um pouco. Porém, obviamente que dentro de condições materiais muitas vezes mais confortáveis, onde as facilidades, onde o poder muitas vezes junto a outras pessoas despertam em nós ou refletem na verdade o nosso sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, é nesse ambiente que muitas vezes as pessoas se perdem. E é talvez nos ambientes onde há uma maior dificuldade sem trabalhar os valores cristãos, os valores morais. Não estamos condenando aqui o dinheiro, de forma alguma, nem a riqueza, mas talvez estamos refletindo sobre a possibilidade de, ao termos mais ou menos, desenvolvermos sim em nós os valores morais, a dignidade, o amor, o respeito, a fraternidade, o trabalho digno, a responsabilidade, a fraternidade, o respeito ao próximo. Olha quantas coisas aí para a gente refletir. E obviamente trazer isso para a nossa vida. E também muitas vezes, cabe aqui uma reflexão, que muitas vezes nós, de certa forma, invejamos um pouco o que o outro tem. Aonde o colega trabalha, a propriedade material, o carro do ano, as condições de viagem com mais frequência do que a nossa. Nós temos isso dentro de nós. Não é? É uma série de fatores. Uma série de fatores. Pois é. Mas é nisso que muitas vezes a gente tem que tocar. Porque nós somos como nós somos, mas podemos nos modificar. Somos ainda apegados às questões materiais, estão aflorados em nós o orgulho, a vaidade, a ambição, né? A cobiça. Mas a gente tem que reconhecer isso. Temos aqui talvez alguns psicólogos aqui na plateia, ou entre os internautas, sabem muito bem de que se a gente não consegue reconhecer onde estão as nossas fragilidades e os nossos problemas, para a gente dar um passo inicial para poder nos modificar, fica mais difícil. Sigamos então. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Ela tinha um resgate, um compromisso. Sem a proteção espiritual, peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então, ela estava, de certa forma, também a própria família, vinculada a esses comprometimentos, e obviamente que o que nós vamos ler a seguir, há também uma base, e essa base é o comprometimento da filha dessa senhora que pede ajuda a Calderaro com o seu obsessor, em decorrência dos atos praticados em vidas anteriores. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres de maternidade sem a custódia do casamento, sem uma união estável. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e com prestigiado nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi, ou seja, ela estava grávida do seu obsessor. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, pela bondade e justiça do Pai, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Ou seja, o espírito obsessor, ciente da necessidade do seu reajuste perante as leis divinas,
pede, clama para que ele pudesse reencarnar e cumprir, obviamente, com os seus, ou resgatar os seus débitos, através aí então de uma nova reencarnação com a própria pessoa, o próprio espírito, a própria criatura agora encarnada, que se comprometeu com ele em existências anteriores. Deus é o Pai amoroso, continua Calderaro, Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortalecem. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, até então eles não tinham chegado ao local aonde a Cecília estava, né? A moça encarnada. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso, capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino. Ela não estava aceitando aquela condição de estar grávida, né? Ferozmente ao socorro divino com alguma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Então aqui, talvez 2 detalhes. O primeiro é que a importância, né, da entrega, do sentimento, da prece, do pedido dessa mãe, que encontrava-se já no plano espiritual, em interceder aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, para que pudesse, né, receber um amparo, para que a sua filha pudesse receber um amparo, uma ajuda, porque ela observava do mundo espiritual que a sua filha estava extremamente comprometida e fugindo dos seus compromissos, em especial em relação à questão da própria gestação. O outro detalhe é que essa questão da esperança, quer dizer, acalenta uma vaga esperança numa reabilitação próxima. Nós já discutimos isso em outras situações, em outros casos aqui do livro, né? Que é aquela questão da gente entregar a Deus e ter a confiança naquilo que for de melhor. De não entrar em desespero, embora ela estivesse desesperada. Mas de forma, né, a fazer com que a angústia pudesse ser minimizada e a recorrer a quem realmente tem o poder para poder auxiliar, muitas vezes de maneira mais efetiva e com mais moralidade e sobretudo com mais amor. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. Então veja aqui que, na verdade, esses laços, né, entre a mãe e o filho que estava se preparando para a reencarnação, esses laços eram sim de amargura e de ódio, né? E é importante, para que haja o reajuste, né, dos seres em questão, é preciso que haja o aperfeiçoamento dos sentimentos, né? A vivência e a possibilidade de, na encarnação, através das dificuldades, através do desenvolvimento das virtudes, eles poderem trabalhar, né, cada um as suas necessidades de reajuste perante a lei divina. Calderaro continua: a infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos,
que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. E aqui eu faço um parênteses, né? O quanto o profissional, não só o médico, mas o profissional de saúde, trazendo aqui para a área da saúde a reflexão, o quanto todo profissional da saúde, né, pode ser influenciado, tanto de maneira a permitir a se fazer instrumento dos bons espíritos, quanto também daqueles que querem prejudicar aquele ser ou que de certa forma está vinculado com o próprio profissional e obviamente as suas ações, as suas atitudes podem então ser direcionadas a ações não muito positivas, né? Mostrando o quanto é importante o processo de autoconhecimento e de espiritualização de cada um de nós, profissionais da área da saúde. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou: mas não temos minuto a perder, visitemo-la. E aí eles se encaminham para onde estava a Cecília. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, no caso a mãe da Cecília, e a enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. Veja uma característica dela, a dificuldade de muitas vezes lidar, acolher a dor do outro, né? Será que é por acaso que muitas vezes estamos dentro daquela ocupação a qual nos propomos nesta intervenção, seja enquanto profissional da área da saúde, seja como engenheiro, seja como pedreiro, seja como dirigente, enfim, né? Estamos no lugar certo, a grande maioria das vezes, porque muitas vezes a gente desvia, né, ali do caminho, mas precisamos realmente nos conhecer, né, e entender o porquê nós estamos naquela condição. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos: a situação é muito grave. Ajudem-na, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Calderaro então pede a André Luiz que observe o quadro fisiológico. E André Luiz então discorre o que ele estava observando. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Ou seja, referente aos efeitos, aos medicamentos que ela estava usando, o que estava levando a ela esse quadro que ele considerou como impressionante e deplorável. Na verdade, ela tomava alguns venenos, como o próprio André Luiz relata, de forma a fazer com que o embrião pudesse ser expulso. Todos os centros endócrinos estavam em desordem, todos os centros de força, os chakras, e as glândulas, né, do ponto de vista físico, e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente, né? O coração acusava estranha arritmia, né? Batia de maneira irregular. E debalde as glândulas sudoríparas, responsáveis pela questão do suor, se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia a suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos
transviados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros, ou seja, dessa região dos centros, dos gânglios da base, identificados nessa figura aqui como essa região, né, bem no centro do cérebro, ele percebia que dessas regiões, onde encontra-se, né, onde fixa a mente no corpo físico, nós vamos falar isso a seguir, dessa região desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então, só para a gente recordar, né, eu tirei essa figura da Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, a citação, melhor dizendo, a imagem da internet. O centro coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí verte o pensamento, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Então, só para a gente recordar, né, aquilo que nós já estudamos lá em Evolução em Dois Mundos. Portanto, a integração mente e corpo se dá da seguinte forma. No corpo mental é onde emanam os pensamentos, que ligam-se ou estão relacionados ao centro coronário no perispírito, e este, por sua vez, ligado a núcleos do diencéfalo e o tálamo, né? Que obviamente faz conexões com várias regiões do córtex, transmitindo impulsos, avisos, etc. Para relembrar André Luiz, estamos falando da área, então, onde a Cecília encontrava-se do ponto de vista dos seus pensamentos, a área onde ela estava mais comprometida, onde a área estava mais ativada, é aquela área, né, que é a região ali do porão, do subconsciente, do passado, né, residência de impulsos automáticos, residência dos hábitos e dos automatismos, ou subconsciente, né, onde as nossas tendências mais inferiores também acabam se destacando, principalmente o ódio, a raiva, o rancor. E ele continua, buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Então, é ele ouvindo os pensamentos, observando os pensamentos da Cecília. Odeio este filho intruso que não pedia vida. Expulsá-lo-ei, expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, poupa-me. Quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses. Tem caridade. Nunca, nunca, amaldiçoado sejas, dizia desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenena-me a vida, perturba-me a estrada. Detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim, neste estado, ponderou a outra, a enfermeira. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Vejam os valores que ela tinha. Fazia parte de uma sociedade, de uma alta sociedade na época. Então aquela questão também do respeito, se é que eu posso dizer assim, em relação ao pai, toda aquela preocupação em relação ao julgamento dos outros, né? Então essa era a intenção, né, dela, de provocar o aborto.
Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou: tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Bom, nós vamos fazer a partir de agora algumas reflexões sobre o aborto. Na aula seguinte nós vamos terminar essas falas de André Luiz, nós vamos discorrer também sobre o momento pelo qual a Cecília adormece e em desdobramento vê a sua mãe, né, conversa com ela, e isso nós vamos discutir na outra aula. Agora, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho, e aqui todo o trabalho, né, obviamente da doutora Marlene Nobre, junto a outros colegas das outras associações médico-espíritas, que ao longo dos últimos anos têm procurado buscar nos recursos, nos estudos da própria ciência, os argumentos para sermos todos contrários ao aborto provocado. Então, nós podemos encontrar aí no livro Clamor da Vida, né, algumas complementações. Aqui nós não vamos ter tempo de entrar em tantos detalhes, mas para aqueles que não leram, né, é uma sugestão de leitura, né? Então, por que o espírita é contra o aborto, né? Então, do ponto de vista espírita, pelo conhecimento que nós temos da doutrina espírita, aliado aos conhecimentos científicos, estamos convencidos de que a vida é um bem indisponível, né? Não criamos a vida, né? Não temos o poder sobre ela e a sua manifestação. Sabe-se que a vida tem um planejamento superior, e aí a gente resgata os vários estudos científicos, seja os trabalhos realizados por Sheldrick, né, com os campos mórficos, os trabalhos realizados pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, em Bauru, né, e é onde na teoria dele, né, ele deixa claro a predominância e a existência de um modelo organizador biológico, que é o molde, né, pré-existente à formação do corpo físico dos seres, de que todo espírito tem o direito de passar pelo crisol das encarnações sucessivas, e a doutrina espírita nos alarga a visão, né, entendendo a vida como a própria existência do espírito, e não se resumindo à vida material, e que, entendendo a reencarnação como uma lei biológica natural, tem convicção de que o zigoto ou célula-ovo é um sujeito de direito, garantido pela Constituição e garantido por ele mesmo em termos do seu desenvolvimento, nós vamos falar isso a seguir. Reconhece os direitos do embrião, deficiente ou não, respeita no feto a grandeza do contínuo, abomina qualquer tipo de violência, né? E defende um amplo programa de planejamento familiar, né? Então, todos esses itens foram construídos, né, e refletidos ao longo desses últimos anos pela AME Brasil. E por que o materialista deve ser contra o aborto? Quer dizer, se você não tem religião, se você não tem crença, também há motivos para que você também seja contra o aborto. Primeiro, porque a vida é um bem indisponível. A vida irrompeu o caos, organizou-se, né? E não surgiu apenas, né, a partir de um amontoado de células, né? Inclusive a própria definição de vida hoje, né, a ciência materialista ela não nos traz. O sistema de vida na Terra foi planejado.
O ser humano nem de longe nem de perto fabricou as moléculas da vida. O zigoto, a célula ovo, é um sujeito de direito, inerente à persona. O embrião e a diversidade devem ser respeitados. Aquilo que entendemos como anomalias, como defeitos genéticos, né, no caso dos anencéfalos e tantas outras situações, na verdade são diversidades, porque é na diversidade, né, que os seres conseguiram se desenvolver e povoar o nosso planeta. O feto tem psicologia própria e violência é incompatível com as leis da vida. É importante a gente pontuar também que a posição da Associação Médica Espírita do Brasil, dos médicos espíritas, de nós espíritas como um todo, não é a posição de julgamento. É uma posição de esclarecimento e de valorização da vida. Não cabe a nós julgarmos a pessoa, né, que em alguma condição, em alguma situação acabou provocando. Mas é possível e é importante que a gente destaque as possíveis consequências que, para aqueles que pensam em praticá-lo, né, estão sujeitos. E como é que a gente pode resgatar, né, de uma maneira educativa, de uma maneira amorosa, né, os compromissos assumidos, né, como no caso aqui da Cecília, os compromissos em decorrência das ações, das atitudes e da convivência, né, que ela teve com aquela outra entidade. Que embora ela tivesse e teve a condição de estar numa família estruturada, de estar numa condição socioeconômica privilegiada, do ponto de vista da moralidade, e talvez foi até a prova que ela pediu para passar, porque é nessas condições, como nós discutimos anteriormente, é que a vaidade, o egoísmo, a nossa falta de sensibilidade com o bem ao próximo, são nessas situações que nós muitas vezes nos encontramos mais vulneráveis. E assim aconteceu com a Cecília. Portanto, nós precisamos ter uma postura fraterna, uma postura amorosa, de não julgamento, mas esclarecedora. Há uns anos atrás também, a AME Brasil ela publicou em sua revista Saúde e Espiritualidade um encarte, né, quer dizer, toda a revista foi sobre a defesa contra o aborto, né, a vida contra o aborto. Então também aqueles que quiserem acessar a internet ou adquirir isso também junto às AMEs, isso é possível. Bom, os argumentos então da AME Brasil não são religiosos, mas ancorados na ciência. Então esses são alguns argumentos e algumas colocações feitas pela própria doutora Marlene. A ciência não é nem religiosa e nem ateia. Até porque uma boa parte dos cientistas acreditam em Deus. E são cientistas. E tocam as suas pesquisas, então não é uma questão da gente dizer que a ciência tem que ser ateia ou religiosa. A questão da religião é uma crença individual de cada um. Né? E ponto. Somos pacíficos. Não queremos criar caso com ninguém, não queremos brigar com ninguém, não queremos polemizar com ninguém. Até porque é o Cristo que nos ensina, né, da gente caminhar e ter o compromisso, a responsabilidade e ter o amor ao próximo, né, da forma como o outro é, com as opiniões, com o livre-arbítrio de cada um. Os médicos podem deixar à margem, quando ao tratar desse tema, podem deixar à margem as crenças pessoais para demonstrar, por meio de argumentos científicos, que há vida indisponível no feto. O pluralismo democrático, ele diz respeito à convivência de opiniões, ideologias distintas, porém, não à prática de delitos em seu nome. Né? Não deve haver uma concordância nesse sentido. Bom, então quais são os argumentos, do ponto de vista científico, que nós temos hoje para sermos contrários ao aborto provocado? Ponto de partida a vida é um bem disponível. Se nós fizermos essa pergunta, onde começa a vida? Nós vamos destacar e vamos ver que, inclusive dentro da nossa própria ciência, e aqui
está a citação de 2 embriologistas, né, que acredito que todos nós aí, estudantes de medicina que já fomos um dia, já tivemos ter a oportunidade de ter lido e estudado o Moore, né, junto com o Persano. E eles dizem, deixam muito claro, o zigoto e o embrião inicial são organismos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto, todos aqueles elementos, as ferramentas para que ele se desenvolva. Erwin Schrödinger, né, no livro da Margulis Sagan, de 2002, está lá a citação: todo padrão tetradimensional é determinado pela estrutura daquela única célula, o ovo fertilizado, reconhecendo também no ovo fertilizado a entidade ou a estrutura onde todas as potencialidades estão ali organizadas, né? Os genes não determinam completamente o desenvolvimento humano. A célula ovo é testemunha silenciosa e eloquente de cerca de 3,8 bilhões de anos na nossa evolução. Se nós chegamos no estágio em que chegamos, no estado humano, foi porque houve todo um burilamento e um trabalho que começou desde, né, lá dos cristais, dos minerais, etc., para que a gente chegasse aqui hoje. Então, quem somos nós para interferir, né, e intervir nesse processo, nesse contínuo? O genoma humano, para que vocês tenham uma ideia, segundo o projeto Genoma, reconheceu que ele tem cerca de 25 mil genes. Esperava-se que ele tivesse cerca de 100 mil. 98% são idênticos aos chimpanzés. E se nós formos reconhecer aqueles genes que realmente codificam, né, que têm alguma função ativa, essa diferença é apenas de 0,16%. E a pergunta que os cientistas não sabem responder é: aonde está a diferença? Né? Humanos têm apenas 300 genes a mais que um rato. Apenas o que nos difere de um roedor, de um ratinho, são apenas 300 genes. Né? E daí, como é que você vai explicar essa diversidade do ser humano e dos outros animais? Bom, então os genes não explicam por si só o nosso jeito de ser, a nossa inventividade, que nos leva à comunicação, de termos consciência do passado, do presente e do futuro, de fazermos e apreciarmos a arte, de abusar de drogas que nos levam à dependência, de sentir prazer em torturar uns aos outros, porque as células de um organismo com seus núcleos celulares, com a mesma carga genética, são extremamente especializadas. A gente não consegue ainda entender como é que acontece, sendo que toda célula, teoricamente, tem o mesmo patrimônio, como se dá essa outra especialização e a formação de células mais específicas, ou de estruturas. Demonstrou-se, por exemplo, através de cálculos matemáticos, a impossibilidade estatística, 10 elevado a 1000, né, a potência, contra 1, de se juntar ao acaso 1000 enzimas das 2000 necessárias ao funcionamento de uma célula. Não tem como, ao acaso, isso são os cientistas, os físicos e alguns matemáticos dizendo, que seria impossível que o acaso pudesse originar uma estrutura como a célula e todo o seu funcionamento. Né? Obviamente que existem aqueles que pensam de maneira diferente. Do mesmo modo, já se constatou que o acaso é insuficiente para explicar passo a passo, de forma detalhada, científica, o surgimento de estruturas complexas, como o olho, o cílio ou flagelo e a cascata de coagulação sanguínea. Outros dados que a literatura científica nos traz é o feto como um agente, um ser que tem independência do organismo materno. Como é que aconteceria isso? Há uma individualidade embriofetal muito nítida. O feto apresenta características imunopsicológicas diferentes do da mãe. Apresenta um patrimônio genético exclusivo, que é só dele. Há um mecanismo bioquímico de defesa contra a mãe.
Por exemplo, a enzima IDO procura neutralizar a ação do triptofano, um aminoácido que é responsável pela produção de células T pela mãe. Ou seja, teoricamente era para que o organismo materno pudesse encarar o feto e o embrião como um agente exterior e combatê-lo. E não é o que acontece. Então, ele hospeda-se no organismo da mãe. É como dizia a doutora Marlene Nobre, né? O embrião, o feto, ele não é patrimônio da mãe, não é patrimônio do pai, não é patrimônio do Estado, né? A vida pertence a Deus. O feto possui psique própria. A análise, por exemplo, do comportamento intraútero e após o nascimento também já foram estudados. Essa doutora Alessandra Piontelli, em 1995, ela procurou, através de estudos envolvendo ultrassonografia, ela procurava avaliar os movimentos que o feto fazia dentro do útero. Ela passava o ultrassom e avaliava alguns comportamentos, né? Como é que os fetos ali se desenvolviam ao longo dos meses da gestação. E, para a surpresa dela, em algumas observações, ela percebeu que essas características que foram observadas intraútero foram muito semelhantes às que as crianças desenvolviam, né, nos primeiros anos de vida. A impulsividade, a agitação, né? Então, um estudo muito interessante. O papel das emoções negativas, né? O Dr. Peter Freiberg, da Universidade de Uppsala, na Suécia, também estudou o papel que as emoções negativas, alguns sentimentos, muitas vezes nutridos pela mãe, o quanto influenciavam após o desenvolvimento, após o nascimento da criança. E aí ele cita alguns casos, né? Um em especial agora, que eu me recordo, que era da dificuldade, né, que o bebê tinha em relação à amamentação. Claro que nem sempre a causa é essa, mas chama a atenção, né, pela repetição, né, de algumas ocorrências, de algumas situações, de que a dificuldade, quando ele foi avaliar o porquê que a criança tinha tanta dificuldade de amamentar, ele, sem saber, né, previamente, ele pergunta à mãe, né, se em algum momento ela pensou em não ter o filho, etc. E em alguns testemunhos, em alguns relatos, elas dizem que sim, de que a criança, a gestação não foi desejada, né? E aí a Joanna William, né, no livro O que é Psicologia Pré-Natal, ela destaca, né, que se conceituarmos inteligência como a capacidade de autogerir-se mentalmente, de adaptar-se e adequar-se a situações novas, selecionar condições e experiências, aprendizado e memória, podemos concluir que de fato elas estão presentes no feto desde o período inicial da gestação, a partir de todos os estudos, nas terapias de regressão, nas terapias transpessoais, também a mesma observação. O feto tem memória, né, antes da formação do cérebro. Como é que aconteceria isso? Então, também muito citado pela doutora Marlene, nas suas explanações, ela citava a neurocientista Candace Pert, né, que trabalhava no Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos, e ela foi responsável, junto com outros pesquisadores, por descobrir a memória celular com um mapeamento de 50 a 60 neuropeptídeos que estocam informações imunológicas, endocrinológicas e neurológicas. Ela utilizava uma técnica de mapeamento de moléculas radioativas. E aí é interessante porque, dentro dos seus estudos, ela percebia que alguns neuropeptídeos que se imaginavam que seriam liberados de um neurônio ao outro e que apenas havia uma comunicação linear, ela passa a descobrir, na verdade, que os neuropeptídeos, muitas vezes relacionados ou produzidos ou encontrados, melhor dizendo, em algumas áreas cerebrais, também se encontravam em outras partes do corpo. A ponto de que ela destaca em uma das suas palestras, das suas exposições, que
creio que os resultados das pesquisas que descrevi indicam a necessidade de começarmos a pensar como a consciência pode estar projetada em várias partes do corpo. Daí a questão da memória celular, que seria desenvolvida desde da fecundação com a formação do zigoto, do ovo. Quando documentarmos o papel-chave que as emoções, expressas através das moléculas de neuropeptídeos, exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender a doença. Infelizmente, as pessoas que pensam sobre isso geralmente não trabalham em laboratórios públicos. E aqui é a crítica que ela faz em termos daquilo que realmente tem motivado alguns cientistas pelo mundo, né? Aqui conflitos de interesse eles apresentam. Bom, o acaso também não explica a origem da vida. François Jacob, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1965, né, no livro A Lógica do Ser Humano, demonstra que o tempo e a aritmética se opõem a essa evolução patrocinada pelos microeventos, que são as mutações ao acaso, né? Então ele destaca que para se extrair cada uma das 100 mil cadeias proteicas do corpo, seria preciso um tempo muito superior àquele de duração do sistema solar. Outro cientista, Michel B., né, que escreveu A Caixa Preta de Darwin, em 1997, após os seus estudos e após as reflexões com outros pesquisadores e teóricos, ele dizia que dizer que a evolução darwiniana não pode, que é a evolução das espécies, né, a teoria da evolução das espécies, dizer que a evolução darwiniana não pode explicar tudo na natureza não equivale a dizer que a própria evolução, a mutação e a seleção natural não ocorram, né? Na verdade, as teorias elas podem ser integradas, porém não explicam, né, aquilo ou fenômeno que nós chamamos de vida, né? Francis Crick, né, um dos descobridores da dupla hélice do DNA, ao final, né, assim, nas suas pesquisas e estudando a questão do próprio DNA, ele dizia: um homem sensato, armado de todo saber à nossa disposição hoje, teria a obrigação de afirmar que a origem da vida parece atualmente dever-se a um milagre. Tantas são as condições a reunir para viabilizá-lo. Portanto, aquilo que nós chamamos de vida, de embrião, etc., está muito aquém daquilo que nós temos enquanto conhecimento científico materialista reducionista, né? Acho que esses são alguns dos argumentos de pessoas que não tinham uma religião, pesquisadores sérios, pesquisadores com doutorado, com pós-doutorado, né, que se dedicaram, que muitas vezes procuraram destacar, né, o próprio papel do verdadeiro cientista, que é do comprometimento com a verdade, né? E se podemos falar em alguma verdade, né, aqui em questão, é de que nós sabemos ainda muito pouco, né, sobre os fenômenos da vida, sabemos muito pouco, né, e obviamente que a doutrina espírita e as obras de André Luiz destacam para nós, né, de que estamos interligados, não somente entre nós aqui encarnados, e obviamente dentro do processo de reencarnação, submetidos à ação, à lei de ação e reação, nós temos aí a oportunidade, né, muitas vezes numa gestação, muitas vezes indesejada, muitas vezes numa condição onde o feto que se desenvolve no ventre da mulher apresenta alguma anomalia, né, como a anencefalia e tantas outras, obviamente é motivo para que a gente pare para refletir e pare para compreender a importância de se valorizar a vida desde o início. Bom, agradeço a atenção. Na próxima aula nós vamos ver o desfecho da história
Temos aí 5 minutinhos, talvez, para alguém fazer comentários, né? E permanecemos à disposição. De acordo com a minha narrativa, tenho a impressão que nada é Escreveu prático. sobre isso aí. Tudo tem um sentido evolutivo, esclarecedor e serve para a gente refletir. Só isso que eu tenho. Campanha contra muito grande. Tem uma história que eu ouvi no Mednesp, se não me engano foi o Mednesp de 2001, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E eu vou ver se eu consigo contar sem chorar, porque é tão emocionante. E ele contou, e o assunto era esse, o aborto, inclusive do anencéfalo. E a questão era o seguinte, um casal, amigo dele, engravidou e descobriram que o bebê era anencéfalo. No entanto, espíritas e resolveram manter a gravidez e continuar até a nascer, desencarnar. E o bebê nasceu, desencarnou, e eles eram espíritas, trabalhavam em reunião mediúnica, e passado alguns meses, esse espírito vem se comunicar e agradecendo em lágrimas esses pais, porque ele precisava realmente, né, em função de um suicídio, e que afetou muito a cabeça, ele precisava reconstruir parte do cérebro dele, e só poderia ser através daquele amor. E daquele amor resignado, abnegado, aquele amor completamente isento de egoísmo e de satisfação própria, que é de uma mãe, de um pai, levar uma gravidez até o final e suportar essa situação, né? Passado algum tempo, esse mesmo espírito reencarna bem. Então é aquela amor, consegui contar sem chorar, que bom, que só o amor constrói. Pois é. Tudo, absolutamente tudo, né, gente? A gente teve uma outra vivência recentemente. Como alguns sabem, eu trabalho na área de cuidados paliativos, né, há alguns anos. E, diferentemente do que muitos se imaginam, confundem cuidados paliativos com que não tem mais nada para fazer ou cuidado de fim de vida, e isso não é verdade. Nós já até abordamos isso aqui anteriormente. E aí nós fomos chamados, a nossa equipe do Hospital de Trabalho, para avaliar uma criança de 33 dias de vida, que desde o 5º mês de gestação, a mãe descobriu, e os médicos, através dos exames, de que ela tinha uma má formação, uma meningoencefalocele, na região do tronco cerebral, né? Havia uma má formação. Como alguns aqui devem saber, o tronco cerebral é uma área extremamente nobre, né? Principalmente relacionada à questão da respiração. Se o tronco cerebral não funciona, a gente não respira normalmente. Bom, ela era uma moça de 37 anos, que não tinha casado, tinha muita vontade de ter filhos, e ela engravidou. Em um primeiro momento eu não sabia que ela era espírita, e aí nós vamos saber disso mais para frente, ao final dessa avaliação. E ao longo da gestação, ela optou por levar a gestação até o final. Aí ela ganhou o bebê. Obviamente o bebê ele não respirava, né, espontaneamente, ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado, permaneceu na UTI por 30 dias. Isso talvez a gente pudesse contextualizar e compreender de uma outra forma, até que ponto isso foi adequado ou não, porque na verdade imaginar que naturalmente era um processo natural dele em relação à doença, de que ele viria naturalmente a falecer, né? Então essa é uma outra discussão. Porém, ele foi reanimado, foi levado para a UTI neonatal e permaneceu lá por 30 dias. Passados esses 30 dias, obviamente a criança geralmente não fica na UTI neonatal e foi levado até o quarto. Então ele ficou com a ventilação mecânica, respirava com a ajuda de aparelhos,
passaram uma sondinha nasointeral, quer dizer, ele se alimentava através da sonda. E aí, obviamente, a nossa equipe foi chamada para, bom, como é que nós vamos organizar o plano de cuidado daqui para frente? Né? Quer dizer, ele poderia estar sujeito a infecções, ele estava começando a dar sinais de que a alimentação que ele estava recebendo estava tendo muito refluxo, quer dizer, ela não estava sendo efetiva. Então, nós estávamos vendo que ele estava em sofrimento, ou pelo menos, né, naquele momento, a condição dele, né, estava relacionada a um suporte avançado de vida. De qualquer forma, nós conversando, durante a nossa avaliação, a gente perguntou para ela, e a gente ficou sabendo que ela era espírita, e ela falou que ela tinha ido ao centro, onde ela frequentava, de que em nenhum momento foi falado para ela, pelo mentor lá da casa, de que ela deveria prosseguir ou não prosseguir com a gestação, mas destacou que aquele momento que ela estava vivenciando aquela situação era um grande momento de aprendizado e de demonstração e de não só de amor, né? Quer dizer, uma vivência, um aprendizado baseado no amor, de que tudo aquilo que ele estava passando e que ela também, né, tinha um sentido maior. E aí, ao final, né, quando nós fomos assim, avaliar, a gente, olha, o que nós estamos observando é que realmente, do ponto de vista físico e material, né, ele só está conseguindo, e não havia possibilidade de abordagem cirúrgica, ou seja, não havia nenhum tratamento específico para aquela condição, né? Isso é importante a gente destacar. E aí, o que foi optado e conversado com ela foi de que ele ia no tempo dele, na morte natural, a partir de então, né? Talvez a gente poderia até refletir, bom, será que ao longo desses 33 dias, na verdade foram 36, porque a gente viu ele com 33 dias de vida e depois mais 3 dias que depois ele veio a desencarnar. Será que foi um processo aí de distanásia, etc? Talvez a gente possa até considerar nesse sentido. Por outro lado, teve alguma movimentação, e eu acredito nisso, teve alguma movimentação para que esse período, de alguma forma, foi o período que ela precisou, até porque lá na UTI, ela só visitava ele em alguns horários, ela não ficava constantemente. Na hora que ele vai para o quarto, é que ela consegue colocá-lo no colo, mesmo ali no ventilador, e conseguiu ter a vida de relação. Então talvez ela tivesse essa necessidade, né? E aí depois, obviamente, que em decorrência da própria doença dele, ele veio a desencarnar no tempo natural, sem nenhum procedimento que provocasse isso. Então acho que isso é um exemplo, na verdade, né, que nós podemos ter e se refletir, das necessidades, né, que perpassam muitas vezes o nosso conhecimento, né? E obviamente que com o conhecimento da doutrina dos Espíritos, da misericórdia de Jesus, né, nós podemos aí compreender um pouco melhor, né, o sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos e obviamente trabalhando aí a nossa evolução. Até a próxima aula.